Bom, nós vamos começar aqui a nossa apresentação com a aba pessoal, né? A aba pessoal tem aqui o grupo pessoa, cliente, fornecedor, transportadora, colaborador e outros, né? Vamos então focar primeiramente na janela pessoa, né? A janela estado civil é uma janela mais simples. Vamos analisar primeiro estado civil, né? Que é uma janela bem simples. E a partir da análise dela, você já pode compreender como outras janelas tão simples funcionam, né? Isso que já foi exibido, né, no curso de infraestrutura, como as janelas funcionam, como os VOs funcionam, como os controles funcionam. Então nós não vamos demandar muito tempo reexplicando isso, tá? Porque esses cursos, né, os cursos de infraestrutura são pré-requisitos para esse módulo aqui, tá bom? Então eu tenho aqui uma janela, né, a janela Estado Civil, que herda de tela cadastro, tá? Essa janela então, ela sobrescreve aqui os métodos grid para edits, inserir, editar, excluir e salvar. Eu tenho aqui três regiões: região infra, controles CRUD e controles de grid. No caso, o que eu precisei fazer para completar essa janela depois que eu herdei de tela cadastro, né? Quando eu herdo de tela cadastro, ele herda todos os botões e herda toda essa parte aqui da página grid. Herda também o página edits, mas não herda os edits que estão aqui dentro. É o que nós precisamos inserir, né? Os edits de acordo com o que tem na tabela, no caso aqui a tabela Estado Civil, tá? Colocamos então os edits e implementamos aqui os métodos dessas regiões, né? Método infra, ou região infra, nós temos o form create, que é para informar qual é a classe objeto que vai manipular ali a grid, tá? Então vai ser a Estado Civil VO. E qual é a classe de controller, que vai ser a Estado Civil Controller, né? Vamos relembrar então o VO e o controller. O VO, bem simples, né? É uma classe que herda de VO, né? E não mais de JSON VO, como nós já vimos lá nos cursos de infraestrutura. Eu tenho então aqui os fields, que representam aí os campos no banco de dados. E tem as propriedades, são os gets e sets devidamente anotadas, né? Essas anotações aqui elas vão servir tanto para o ORM, tá? Como vão servir para eu manipular ali a minha grid, né? Formatar as colunas da grid, né? Formatar quais são os campos que aparecem lá no combo box, nesse combo box aqui da janela, esse combo box principal, tá? Então essas anotações elas servem para isso, tanto lá para o lado do servidor, utilizando no ORM, como no lado do cliente para formatar a aparência, né, dos controles, de alguns controles, tá? O ORM também, se a aplicação for utilizada em duas camadas, né, então é usado também no lado cliente, caso a aplicação seja utilizada em duas camadas, né? Caso seja utilizada em três camadas, aí sim o ORM estará no lado do servidor. Perfeito. E aqui eu tenho as regiões Initialization e Finalization, né, que é para o sistema ele não se perder aí na RTTI, tá? No caso do controller, eu tenho lá os métodos consulta, getDataset, setDataset, tratar lista retorno, né? Eu não vou entrar no mérito de explicar esses métodos, pois eles já foram explicados lá nos vídeos de infraestrutura, ok? Perfeito. Depois então que eu informo qual é a classe de VO e a classe de controller, eu tenho aqui a região controles de CRUD, com os métodos inserir, editar, excluir e salvar. E aqui valem as mesmas explicações que já foram mencionadas lá nos cursos de infraestrutura, tá? Controle de grid também, mesma coisa, né? Eu vou carregar o objeto VO, vou pegar os dados que estão no objeto VO e jogar nos edits, e depois eu pego a string JSON desse objeto e guardo aqui nessa string para eu comparar antes de salvar se houve alguma alteração no objeto, tá? Se houver alguma alteração no objeto, né, o usuário ele digitou alguma coisa diferente, por exemplo, em um desses edits aqui, eu estou atribuindo novamente o objeto, daí eu converto o objeto para JSON string e comparo com a string que eu guardei anteriormente. Se houver alguma diferença, isso no caso de uma alteração, né, se eu estiver editando,
eu chamo o método altera. Senão, eu informo para o usuário que nenhum dado foi alterado, né? Só para a gente relembrar para que serve esse string objeto old aqui, tá? Então é isso, as janelas mais simples seguem só esse ritual aí mesmo, tá certo? Sem maiores problemas, né? Deixa eu mostrar logo uma outra janela aqui. Antes de entrar na janela pessoa, deixa eu ver. Vai ser uma janela que tenha pesquisa, né? Mas eu acredito que nenhuma dessas aqui tenha isso. Vai ser a janela pessoa mesmo, tá? Deixa eu abrir, por exemplo, convênio aqui. Não tem pesquisa. Qual é a que está do lado do convênio? Nós temos a contador e a sindicato, né? Sindicato também não tem pesquisa, mas esse sindicato vai servir para eu mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Anteriormente nós tínhamos um vínculo entre a tabela conta contábil e diversas outras tabelas aqui na aplicação, tá? Esse vínculo foi removido e nós colocamos mesmo a classificação da conta, um campo para classificar a conta contábil, caso o usuário deseje. Legal? Então, existia sim nessa janela aqui uma pesquisa, no caso da janela sindicato, que era pesquisar a conta contábil. Não existe mais esse vínculo entre conta contábil e uma pancada de tabelas que existia no primeiro ciclo, tá? Esse vínculo foi removido e agora nós classificamos a conta contábil diretamente num campo, caso o usuário deseje, caso ele utilize o sistema de contabilidade juntamente com o ERP, tá bom? Vamos ver então a outra janelinha lá, ver se tem uma pesquisa, que é a janela contador. Acho que também não vai ter. Vamos ver aqui. Contador. Também não tem nenhuma pesquisa, né? Então veja. Permanecendo aqui nessa região, né, nessa aba pessoal, temos então que partir mesmo para a janela pessoa. Tá bom? Eu queria mostrar uma janela mais simples, só com um campinho de pesquisa, né? Para que nós observássemos como é que funciona o esquema da pesquisa com o F1. Na verdade, essa aqui do sindicato, ela pode nos servir, porque ela tem sim o F1 aqui, ó. Tá? Só vai servir para eu explicar o que eu quero, né? As janelas de pesquisa costumam aparecer assim, ó. Tá? A janela colaborador, por exemplo, eu tenho aqui sindicato, o usuário pressiona F1, né? Ou ele digita aqui o número do sindicato e pressiona F1, daqui aparece o código do sindicato e aqui vem o nome do sindicato, tá? No caso dessa que eu vou mostrar como funciona, que é a janela do sindicato, que tem aqui a classificação da conta contábil, o usuário vai pressionar F1 e vai aparecer lá a janelinha de lookup para ele pesquisar qual é a conta contábil, tá? Isso ocorre no evento onKeyApp. Opa, mas esse não está implementado, né? Então vamos clicar duas vezes aqui e eu já vou colocar aqui para você, ó. Exercício, tá? Então no caso do sindicato aqui, você vai implementar esse F1 dele, tá? Mas você vai se basear em qual para implementar esse F1 aí? Convênio? Será que convênio tem? Convênio, opa, convênio tem aqui uma classificação da conta contábil. Será que está implementado? Esse aqui tá. Legal? Deixa eu ver se é dele mesmo. Vou clicar duas vezes. Aí sim. Tá? Então, a do convênio está implementada, né? Ela está implementada como deve funcionar mesmo. É basicamente assim que funciona para as outras implementações, inclusive aquela do colaborador. Sendo que a diferença é que a do colaborador, ela traz, além do dado do ID do código, ela traz também a descrição, né? E aqui no caso do convênio, eu vou trazer apenas a classificação, porque eu estou pesquisando para um campo apenas, tá certo? Aí você pode analisar depois nas janelas que tem os dois, né? Os dois campos, como essa do colaborador, para observar como a coisa funciona, tá? Então, com base nas que nós temos aqui em convênio, você vai implementar na do sindicato. Tá? Então existem algumas janelas que tem o F1 aqui, ó, mas não estão implementadas. Então você já sabe que isso é um exercício para você completar. Deixa eu então abrir aqui a do convênio, né? Então o usuário, quando pressionar F1 aqui, o que é que vai acontecer? Quando ele pressionar F1, ó,
ele vai verificar se existe algum texto no edit da classificação contábil conta. Se existir, ele cria um filtro, classificação igual ao texto que está no edit. Se não, ele cria o filtro, classificação igual a vazio. Daí ele inicia aqui um try, limpa o texto que está em classificação contábil conta e vai chamar, né, o método popula campos transientes. Tá? Esse método aí, ele vai buscar pela informação que existe no filtro, tanto é que o filtro está sendo informado aqui, tá? E se não encontrar alguma informação, ele chama a janelinha lá de lookup, ok? Na janelinha de lookup, ele vai então fazer uma pesquisa, né? E se o retorno, que no caso lá é um CDS transiente, né? CDS transiente ele está aqui nas nossas janelas Py, né? Se houver algum registro, ele vai pegar o código, né? No caso lá da conta contábil, e vai jogar esse código no edit classificação contábil conta. Ok? Então é dessa forma que funciona aqui a nossa pesquisa, tá? Muito bem, então já vimos uma janela mais simples, que foi a janela Estado Civil. Vimos a janela um pouquinho mais complicada. Ela é simples também porque tem aqui vários campos, né? É um pouco mais complicado porque tem mais campos que a janela do Estado Civil, né? Mas o que é que ela tem de diferente, além de ter mais campos? É o fato de ela ter essa pesquisa, tá? E agora nós vamos partir para a janela pessoa. Aí sim, a janela pessoa bem mais complexa, né? Pois ela traz um cadastro mestre detalhe, né? Ela envolve aqui várias tabelas, o cadastro dessa janela, da janela pessoa, né? E nós temos várias guias aqui, tá bom? Primeiramente, vamos analisar o VO da pessoa. Pessoa VO. Pessoa VO. Aí está. Aqui em pessoa VO eu tenho então os campos referentes à tabela pessoa. Daí eu tenho aqui algumas listas, que são os contatos, os endereços e os telefones. E tenho dois VOs, que é o da pessoa física e o da pessoa jurídica, tá? Comparando isso aí com uma janela, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou pedir para ele fechar todas as outras páginas e vou abrir novamente a janela pessoa, tá? Pronto. Lista pessoa contato. São esses contatos aqui, ó. Tá? Lista pessoa endereço. São esses endereços aqui. Lista pessoa telefone. São esses telefones aqui. Esses campos de pessoa. Opa. São esses campos aqui, ó. Tá? Esses campos aqui acima. Ok? Pessoa física. Esses dados aqui, ó. Em TS pessoa física. Tá bom? Pessoa jurídica. São esses dados aqui, né? Aqui você vai cadastrar um ou outro, dependendo do que o usuário selecionar aqui, tá bom? Legal, mas eu não estou vendo aqui os dados referentes a cliente, né? Cliente, fornecedor, transportadora, onde é que eles estão. Isso vai ficar como um exercício para você, né? Então aqui já está um bom caminho andado, né? As informações já se encontram aqui, legal? Eu vou já explicar como é que vai ser esse exercício para você completar essa tela, tá bom? Vamos então partir para a análise do código, né? O layout da janela aqui você já deve ter compreendido, né? Já expliquei para você a que pertence cada grupo de edits desse relacionados ao VO, né? Sendo que nós temos aqui alguns grupos que ainda não estão no VO, que são os dados do cliente, os dados do fornecedor e os dados da transportadora, né? Eu copiei isso daqui da antiga janela cliente, né? Esses dados aqui, eles são referentes à tabela cliente. Dados do fornecedor, mesma coisa, copiei de lá e colei aqui.
dados da transportadora também copiei da janela transportadora e colei aqui, que no caso é só um campo, né, o campo observação. Vamos ao código então. No código fonte, nós temos aqui o seguinte, ó. Temos as regiões infra, CRUD, controle de grid e cliente dataset, exclusões internas e os campos transientes. Em infra, no form create, eu informo quem é o VO e o controller principal, né, principais VO e controller principais dessa janela. Populo o combo box do estado civil e configuro as grids. Configuro a grid do endereço, dos contatos e dos telefones, tá? Daí eu já escondo, né, as abas cliente, fornecedor e transportadora. Legal? Muito bem. Em configura layout tela ou configurar layout tela, eu jogo aqui a página ativa para 0, que é essa daqui, ó. TS pessoa, que é essa daqui, informações do tipo de pessoa. Depois eu habilito o pano do edits, eu verifico o que é que está ocorrendo, né? Eu estou navegando nos edits ou não. Dependendo do que está ocorrendo, eu vou habilitar ou desabilitar os controles, tá? Daí eu exibo os dados do tipo de pessoa e exibo os dados agregados. Esses dados agregados são o cliente, o transportador e o fornecedor. Mas como assim exibir dados agregados? Se aqui no form create eu já estou tornando esses caras invisíveis, né? Então, para que é que serve esse código aqui? Lembrando que sempre tem alguma casquinha de banana aqui para você questionar mesmo, tá? Verifique então se esse código aqui é necessário, tá? Comente esse código, veja se modifica alguma coisa. Se não modificar nada, você remove, tá? Mas questione, né? Verifique se ele tem sentido esse código aí, tá? Mas veja só, vamos continuar observando aqui qual é o funcionamento, né? No método configurar layout tela, depois de eu configurar o layout aqui do que vai ser editado ou não pelo usuário, eu chamo os métodos de exibir dados do tipo de pessoa, que ele vai exibir ou essa guia aqui, ó, pessoa física ou jurídica. E depois eu chamo o exibir dados agregados, que tem a ver com essas abas aqui, ó. Dados cliente, dados fornecedor, dados transportadora, tá? Muito bem. Primeiramente, então, eu tenho aqui o exibir dados agregados, né? Veja como é que eu faço, ó. Se a opção 0 do checkbox list pessoas estiver marcada, eu deixo a TS cliente visível. Se não, eu deixo ela invisível. Observe a diferença desse comando para esse, né? tscliente.visible, tscliente.tabVisible. Legal? Para você observar aí a diferença, tá? A mesma coisa eu faço para o item 1 e para o item 2, né? Então eu estou trabalhando com cliente, fornecedor e transportadora. Eu não incluí o colaborador aqui na jogada, né? Quando nós chegarmos lá na aba do colaborador, nós vamos falar sobre isso, tá? Perfeito. Esse então foi o exibir dados agregados, ó, que é chamado aqui no configurar layout tela, tá? Daí eu tenho o exibir dados tipo pessoa, que está logo aqui abaixo, né? Ele vai verificar então qual é o item do combo box que está selecionado, desse combo box aqui, ó. Se for pessoa física, ele vai mostrar esse cara. Se for pessoa jurídica, ele vai mostrar esse outro aqui, tá? É isso que está ocorrendo aqui. Muito bem. Daí eu tenho o método limpar campos, né? Tenho esse popular combo do estado civil, que é apenas para carregar os estados civis dentro desse combo box aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, ó. Tá? É uma forma diferente, trabalhando aí com labeled db lookup combo box, tá? Os dados são carregados aí. Foi a única janela que nós fizemos isso, né? Nas outras janelas nós sempre deixamos aqui a opção de pesquisar, né? Sem utilizar esse componente, tá bom? Apenas para mostrar para você como é que é feito. Temos o limpar campos, né? Aí no limpar campos nós passamos o tipo da pessoa para 0, que é a pessoa física, né? No
nos dados de pessoa física passamos o rádio grupo do sexo para -1 e no combo box do estado civil passamos um nulo para ele. Limpamos aqui os clientes dataset do contato, do endereço e do telefone. Ao mudar o combo box tipo de pessoa, chamamos o método exibir dados tipo de pessoa, tá? E ao clicar nessa caixinha aqui, ó, nesse checklist box, nós chamamos o método exibir dados agregados, tá? Já no controle Scrud eu tenho o método inserir. Quando eu clico no botão inserir, eu chamo o configurar layout tela. Quando eu chamo configurar layout tela, ele automaticamente chama o exibir dados tipo pessoa e o exibir dados agregados, tá? Lembrando sempre desse detalhe, tá? Muito bem, daí eu seto o foco no ID da pessoa. Aliás, eu passo o ID da pessoa para 0 e seto o foco no nome. Tranquilo. E ó, exibo os dados do tipo da pessoa. Mas como assim? Se eu já estou configurando o layout tela, e se dentro de configurar layout tela eu exibo os dados do tipo da pessoa, porque eu também estou chamando aqui exibir dados tipo pessoa? Esses questionamentos eu estou fazendo aqui, mas é para você fazer, né? Que é para você, quando estiver estudando o código, encontrar essas incoerências e postar lá no EAD. E por que está chamando exibir dados tipo pessoa se ele já está chamando configurar layout tela? Tá legal? Daí a gente vai e informa para você que realmente precisa ser corrigido, né? Uma incoerência dentro do código, tá? Não vai ter problemas em relação a isso, né? O teu código não vai apresentar problemas. Ele só vai executar 2 vezes esse comando aqui, tá? Nesse caso, né? Em alguns casos existem realmente alguns bugs, erros que precisam ser retirados do código, tá? No do editar, eu ponho o foco lá no edit nome e habilito como box tipo pessoa. Do excluir, chamo o método excluir do controller. No salvar, eu vou realizar aqui algumas verificações, né? E depois eu vou salvar os dados da pessoa, do tipo da pessoa, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Salvo os contatos, salvo os endereços, salvo os telefones, né? Na verdade que eu estou apenas carregando os objetos, né? Depois aqui, quando eu chamar o método realmente insere ou altera, é que ele vai proceder com o salvamento mesmo no banco de dados, dos dados, né? Veja que eu não tenho nada em relação aos dados agregados aqui, né? Fornecedor, transportador e cliente, tá? Esse aqui é um exercício para você fazer. Eu estou controlando apenas aqui a visualização ou não dessas abas, tá? Então, como é que você vai fazer para realizar esse exercício? Aqui no VO da pessoa, você vai inserir um objeto para o cliente, um objeto para o fornecedor e um objeto para a transportadora. Daí você vai verificar se o usuário ele selecionou cliente, fornecedor ou transportadora. Vai atribuir os dados então de cliente, fornecedor e transportadora para o objeto que você inseriu aqui dentro do pessoa VO. Vai realizar essa atribuição aqui, ó, no momento de salvar. Legal? E lá no controller da pessoa, né, porque ele vai chamar o controller pessoa aqui em determinado momento, ó, tá? Lá no pessoa controller, no momento de inserir, ó, veja que eu verifico aqui se é para inserir a pessoa física, se é para inserir a pessoa jurídica, a lista de contato, a lista de endereço e a lista de telefone. Você também vai fazer o controle aqui para inserir o cliente, o fornecedor ou a transportadora, né? Então é uma alteração nesses 3 carinhas aqui, tanto no VO, como no controller, como na janela da pessoa, para que você consiga persistir os dados de cliente, fornecedor e transportadora, tá? Lembrando do seguinte, né? Se você estiver inserindo e o cliente clicar, o usuário clicar em cliente, vai aparecer a aba do cliente. Daí digamos que ele digite os dados do cliente e desista. Quando ele desmarcar o cliente, se ele estiver em modo de inserção, não tem problema, porque esse dado, né, o cliente ainda não se encontra no banco de dados. Agora digamos que o usuário já tenha salvo, daí ele altera o cadastro
e desmarca o cliente. Então não basta apenas tornar isso aqui invisível, você vai ter que remover o cliente lá do banco de dados. Primeiramente tem que perguntar para o usuário, ó, você quer mesmo remover esse cliente que está vinculado a essa pessoa? Se ele disser sim, aí você tem que excluir o cliente. Para fazer isso, você pode tomar como base esse botãozinho aqui, excluir contato. Legal? Continuando aqui. Temos aqui o controle de grids e cliente dataset. Aí é basicamente o que nós fizemos nas janelas, já explicamos no módulo lá de infra, né? Carregamos o dado no objeto, carregamos os dados do objeto principal, depois os dados do tipo da pessoa, se for física ou se for jurídica, e posteriormente carregamos, né, aqui ainda está em dados de pessoa física, agora sim pessoa jurídica, e posteriormente carregamos as listas, né? Pessoa endereço, pessoa contato, pessoa telefone, tá? E aqui nós guardamos os dados do objeto dentro daquele string objeto hold. O que é que você vai ter que fazer aqui? Vai ter que fazer o controle do cliente, do fornecedor e da transportadora, tá? Exclusões internas, é esse botãozinho aqui, ó. Excluir um endereço, excluir um contato, excluir um telefone, né? Então esse código se encontra aqui, ó. Excluir contato, excluir endereço, excluir telefone. Basicamente nós temos que saber se o usuário está inserindo ou está editando. Se ele estiver apenas inserindo, como eu mencionei já, basta remover, no caso aqui do endereço, por exemplo, basta remover o registro que se encontra aqui, porque não está no banco de dados ainda. Agora, se ele estiver editando, aí é diferente, né? E primeiro tem que remover no banco de dados para depois tirar aqui, tá? É o mesmo raciocínio para os dados do cliente, do fornecedor e da transportadora, tá? A diferença é que no caso de contatos, endereços e telefones, nós podemos ter vários. No caso do cliente, do fornecedor e da transportadora, sempre vai ser um, né? Um cliente é uma pessoa, um fornecedor é uma pessoa, uma transportadora é uma pessoa, né? É até mais fácil de fazer. Tranquilo? Então tome como base esses botões para fazer esse controle aí, tá? E os campos transientes são esses campinhos aqui de consulta, né? Vamos ver quais são. Temos aqui a atividade do cliente, ó. Aqui, ó, atividade do cliente. Situação do cliente, esse aqui, ó. Tá? Então até esses campinhos aqui do cliente e do fornecedor, eles já estão implementados. Opa, do cliente, não é? Atividade do cliente, situação do cliente. Cadê a atividade e a situação do fornecedor? Fica como um exercício para você implementar esses dois aqui. Aqui vai ser basicamente copiar e colar esse código aqui e alterar cliente para fornecedor, né? Ok? Então essa é a janela pessoa, né? Mas aqui no menu, o que é que nós temos aqui? Nós temos, além da pessoa, o cliente, o fornecedor e a transportadora. Como é que nós estamos fazendo com esses três caras aqui? Bom, nós estamos simplesmente, ó, veja que esse aqui é o action cliente, a action fornecedor e a action transportador. Estamos simplesmente chamando a janela pessoa, a mesma janela pessoa. Ok? Daí você pode fazer algumas brincadeiras com isso, né? Por exemplo, se você acha que ao clicar na action cliente fica esquisito o caption da aba ficar pessoa, você pode utilizar esse código aqui, ó, para alterar o caption para cliente, tá? Você pode também brincar da seguinte forma: ao chamar o cliente, você pode criar uma variável global aqui dentro de pessoa. Aqui, por exemplo, ó, em public, você cria aqui janela chamada, por exemplo, tá? E aqui no menu, quando você chamar o cliente, você então informa que a janela chamada é a janela cliente, tá? Daí ele executa a janela pessoa. No entanto, ele esconde isso aqui e exibe apenas a aba com os dados do cliente, né? Então o usuário, o que é que ele vai ver? Ele vai ver o caption da aba alterado para cliente através desse código, né? Ele vai ver uma janela sem isso aqui, ó,
e apenas com os dados do cliente e evidentemente os dados da pessoa em si, né? Então isso pode deixar o seu usuário mais confortável. Ele não vai se confundir, ele sabe que é para cadastrar um cliente dessa maneira aí. No entanto, esse método tem alguns pequenos problemas que você vai descobrir quando você começar a brincar com isso, né? E na dúvida você vai postando lá no EAD, tá? Então você entendeu as brincadeiras, né? É alterar o caption da aba e tentar fazer com que a janela pessoa seja chamada de tal maneira que o usuário compreenda que é o cadastro do cliente, que é o cadastro do fornecedor, que é o cadastro da transportadora, né? Através desses botões aqui, ó. Legal? Atualmente, quando você chama, ele chama apenas a janela pessoa, tá? Muito bem. Os demais itens aqui são janelas mais simples, né? Tirando a janela colaborador. Vamos falar um pouquinho dela agora. A janela colaborador, na verdade, ela ficou da forma como era no primeiro ciclo, tá? Para que fique também essa maneira de trabalhar, né? No primeiro ciclo, a pessoa cadastra uma pessoa, né? O usuário cadastra uma pessoa e depois é que ele consegue cadastrar o fornecedor, o cliente, o colaborador. E para isso ele precisa apontar para a pessoa, precisa pesquisar a pessoa primeiro. A janela colaborador ainda se encontra dessa forma, tá? No entanto, ela não está completamente implementada. Então, o que é que você vai fazer? Você vai concluir a implementação da janela colaborador com base na infraestrutura do ERP 2.0, né? Com base em todas as outras janelas que estão disponíveis aqui, que já estão implementadas, né? Essa é das pouquíssimas que ficaram para ser implementada alguma coisa, tá? Vai continuar, né? Vai completar a implementação dessa janela e depois que você vê-la funcionando, você vai tentar passar essa janela colaborador para dentro da janela pessoa, tá? De modo que quando o usuário clicar em colaborador, também apareça a abinha aqui, ó, colaborador, tá? Posteriormente, depois que você fizer tudo isso, aí você vai tentar fazer aquela outra brincadeira lá, né? Vai tentar, ao chamar a janela colaborador, executar a janela pessoa, mas com o caption aqui da aba colaborador e aparecendo apenas a aba colaborador e escondendo esse checklist box aqui, né, para que o usuário ele não fique confuso. Daí ele vai ver os dados de pessoa e vai ver também os dados apenas do colaborador, tá? Então fica aí um mix de exercícios relacionados aí a essa janela pessoa, né? E você observa que tem várias maneiras de trabalhar com ela, tá? Então você vai aprender bastante quando você realizar esses exercícios aí. E, novamente, na dúvida, né, poste lá no EAD, no ambiente de suporte, para nós te ajudarmos, tá bom?